Se você quer ouvir Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir Deus em bom som, leia a Bíblia em voz alta. Quais são as diferenças entre os nossos pensamentos e a voz de Deus? É isso que você vai ver nesse vídeo. Deus te abençoe e eu espero que o Senhor fale com você. Aqui eu vou te dar alguns exemplos de como você diferenciar os seus pensamentos dos pensamentos de Deus. As suas vozes dos seus pensamentos e a voz de Deus. Você já teve esse problema? Você fica indeciso em tomar alguma decisão, você fica ali pensando muito se é o pensamento, se é a voz de Deus ou se é os seus pensamentos, o que você deve falar, se você sabe, e nesse vídeo eu creio que você vai ter essa resposta. Primeira coisa que você tem que entender é que Deus fala de forma diferente, porque Ele pensa diferente de nós. Nós, com a raiz pecaminosa, nós inclinamos naturalmente para o pecado. Então nós precisamos realmente se debruçar e buscar pelo conhecimento e discernimento da gente conhecer a voz de Deus. A gente idealiza algumas maneiras de Deus falar conosco, de Deus usar um profeta na igreja, em algum lugar para vir falar com você, em sonho ou em pensamento. Nós idealizamos as maneiras como Deus vai falar conosco, mas na verdade Deus é Ele quem decide. Mas você precisa entender que Deus, Ele fala com você a todo momento. Sabe qual que é a maior fonte de conhecimento que nós podemos ter sobre a voz de Deus? A palavra. Deus fala através da palavra. O primordial. Deus, ele usa profetas, Deus, ele usa pessoas para falar com você. Deus, ele usa outros meios, mas o principal, na qual você vai conferir se o que o profeta falou é verdade, se o que uma pessoa falou é verdade, é a palavra. Deus fala com você através da palavra. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem lido a palavra de Deus? Se você não tem lido a palavra de Deus, é muito difícil você conseguir entender a voz de Deus com seus pensamentos. Nem todo pensamento que parece ser lógico, uma coisa lógica, provém do Senhor. Muitas das vezes nós queremos tomar uma decisão na qual não é a vontade do Senhor. Mas quando a gente olha de maneira natural, é aquela decisão que a gente tomaria. Porém, aquele que escuta a voz de Deus obedece a ela. E a gente entende que Deus tem os planos totalmente diferentes do nosso. Você pode ter algum plano no seu coração. Você pode ter um plano na qual você quer executá-lo da sua maneira. Mas se você é temente a Deus, você precisa consultar a voz dele. Segundo ponto, a voz de Deus. Segundo ponto, coisa que difere dos nossos pensamentos com a voz de Deus traz paz. Os nossos pensamentos traz dúvida. Quando você tem que tomar uma decisão, você fica raciocinando, pensando um monte de dias, pensando, e você não tem paz. Mas a voz de Deus, quando ela vem sobre a sua vida, você sente uma paz, independente da situação que você esteja passando. Os nossos pensamentos traz confusão, medo, ansiedade. A voz de Deus traz paz, confirmação na palavra. Então você precisa entender que Deus fala com você através da palavra. E quando Ele fala, você tem paz no seu coração. Se a voz que você está escutando te trazer angústia, medo, desespero, não é a voz de Deus. A voz de Deus te traz segurança. A voz de Deus te traz um auxílio. Por quê? Porque é o próprio Deus que não falha que está falando com você. Terceiro ponto, que é um dos principais pontos. A voz de Deus se alinha com a sua palavra. Se o seu pensamento está raciocinando algo que não está na palavra de Deus, você pode ter certeza absoluta que isso vem de você. Mas aquilo que Deus fala, aquilo que Deus ele estabelece, que Ele fala com você, se confirma na palavra. Então se uma pessoa vier usar, se Deus usa uma pessoa para falar com você, confirme na palavra. Se você tem algum tipo de sonho, confirme na palavra. Se você passou por algum tipo de situação, confirme na palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é a nossa maior fonte de confirmação da voz de Deus. Meus queridos, a voz de Deus é a palavra. A voz de Deus é a Bíblia. Se você não tem relacionamento com a Bíblia, dificilmente você vai conseguir diferenciar isso. O último ponto é que a voz de Deus nos faz se aproximar mais dele. Então, se você quer diferenciar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, com a voz de Deus, você tem que entender que a voz de Deus te aproxima mais dele e que os seus pensamentos é inclinado para o pecado. Então, se você quer
entender a diferença dos seus pensamentos com a voz de Deus, entenda isso, é que a voz de Deus te leva mais perto dele. Espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma maneira. Deixa aqui nos comentários, se inscreva aqui no canal também, que vai ser muito bênção. Deus te abençoe e até a próxima.